Como é que funciona para mim? Como é que eu entendo esse processo? Essa aprendizagem é, digamos assim, aprendizagem geral. O tempo todo a gente pode estar aprendendo com qualquer coisa. Os fenômenos, fatos e parafatos estão acontecendo o tempo todo e a gente não sabe tudo. Então, esse processo da aprendizagem, pelo menos para mim, ele funciona da seguinte forma. Eu não faço... Porque, veja, se a gente olhar só uma coisa específica, ele não é um aprendizado complexo, profundo, de conteúdo. Então, é tudo na base da associação. E eu uso uma técnica que não é bissociação, ela é triassociação. 3 associações. Então, quais são as 3 associações? É o acontecimento, a minha experiência e o tema que eu estou estudando. Eu associo esses 3 elementos e daí Mas o tema surge... já não é parte? Oi? O tema já não é parte? Não. Integrante? Não, eu posso, por exemplo, eu estou estudando assistência. Aí acontece algum acontecimento aqui. Sei lá, acontece alguma coisa. Eu associo isso com a minha experiência relacionada àquilo que aconteceu e associo com o tema da assistência. Ah, o que aconteceu não tem nada a ver com assistência. Exatamente. E esse que é o ponto do gato. Esse que é o pulo do gato. Por quê? Porque a gente tem que ver o seguinte, a gente tem que ter uma abertura, um abertismo, porque o tempo todo estão acontecendo coisas que é para o nosso aprendizado. O tempo todo. Aqui, por exemplo, quando tem debate assim, é muito mais rico. É uma pessoa que tem uma observação atenta, uma boa capacidade de associação de ideias, uma boa capacidade de elaboração mental, ela escreve um verbete pelo menos um verbete a cada círculo, por exemplo, a cada debate. Isso depende muito mais da pessoa, das associações de ideias da pessoa, do que propriamente do que está acontecendo. O Antônio falou o seguinte, acho que foi o Antônio que falou, da pesquisa inútil. Isso é muito relativo a partir dessas 3 associações. Tudo vai depender da abordagem que você está dando e do que você está extraindo daquilo, que pode ser uma coisa mais inútil, aparentemente inútil possível. Entendeu alguma coisa? Então assim, só para resumir, é a tua atitude perante os fatos e parafatos que são onipresentes no cosmos. Entendeu? Eu posso passar um dia sem escrever nada. A Mabel falou que eu escrevo o tempo todo. Não escrevo o tempo todo. Né? Tem dia que não vai, que não adianta. Mas, assim como tu pode passar um dia inteiro sem produzir nada, sem associar nenhuma ideia, sem observar nada, refletir nada, tu pode passar um outro dia, um dia igual, exatamente igual ao dia anterior, e você produzir muito, porque isso vai depender muito mais da tua atitude, atividade intelectual criativa nessas associações de ideias. Eu até estava conversando lá embaixo com o Marcelo Cover, Marcelo Cover, né? Que eu tenho usado uma técnica, e ele também às vezes usa, para a produção de pensatas. Que é assim, você vai ler uma pensata, por exemplo, um livro de citações, ou frases que você está lendo num livro que você está lendo, qualquer coisa. E você vai transcrever aquilo. Você vai colocar o paradigma consciencial naquela ideia e você vai reescrever aquilo. Você vai reescrever aquela pensata. Isso, para mim, é uma técnica cognitiva muito boa. Excelente. Então você vai pegar, por exemplo, a gente vai colocar aqui escrito aqui no quadro. Lá, penso, logo existo. Não é isso? E aí, a partir daquilo ali, a gente vai ampliar essa abordagem a partir do paradigma consciencial, da nossa experiência, das nossas associações de ideias, e vamos produzir outras ideias, outros conceitos, só com aquela frase como estímulo. Ela é um estímulo. Eu costumo dizer que a leitura, quando a gente lê, o texto, antes de mais nada, ele é um estímulo. Ele é muito estímulo, a informação, a palavra, os signos, a associação de ideias. Então, resumindo, para não me estender, associação de ideias, uma ideia, 2 ideias, 3 ideias, esse estímulo que vem. E aí o cara atuar em cima disso, o homem ou a mulher, atuar em cima disso e produzir os seus conteúdos, produzir o esclarecimento, produção do esclarecimento. Isso é muito importante. Nós, como pesquisadores e conscienciólogos, a gente tem esse processo da produção do esclarecimento. E como que vai ser feita essa produção do esclarecimento? Não é só repetindo o que a gente está vendo, é pelas associações de ideias. Associando isso com aquilo com outro. A nossa experiência,
Na prática, os fatos. a gente cria em cima de coisas que já foram criadas, né? Mas eu queria complementar, só para concluir aquilo que eu falei. De repente, a pessoa que escutou, está falando de aprendizagem, né? E aí eu falei de produção do esclarecimento, porque assim, a gente tem um condicionamento da educação muito de que aprendizado é aquilo que a gente recebe pronto. Né? Na sala de aula, o professor vai passar a matéria para a gente gravar aquilo e depois responder na prova para ver que a gente está reproduzindo o conhecimento. Agora, na minha visão, e dentro da Conscienciologia, o aprendizado ele passa muito pela sua criticidade. Todo mundo aqui tem criticidade. Todo mundo tem criticidade. Então aqui nós estamos o tempo todo nos observando, como foi falado. Observando o comportamento de um, observando o comportamento do outro. E aí essa criticidade traz aprendizados para você. E esses aprendizados que a tua criticidade traz para você, você transforma esse esclarecimento para os outros. Você compartilha com os outros. E a partir daí a produção do esclarecimento. Por quê? Qual que é o diferencial? Que o nosso aprendizado está dentro do paradigma consciencial. Ele não é superficial, do mundo imediato, eletronótico apenas. Então a gente sempre traz algo novo, é quase que uma coisa inevitável, porque a fonte, a raiz, ele já é multidimensional. E aí o que vai sair dali vai ser, consequentemente, multidimensional também.